Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, pedimos graça, misericórdia, pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes e nos prepare, a fim de entendermos a Tua palavra. Queremos mergulhar profundamente na doutrina de Deus. Nós pedimos Tua graça, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti. Queremos um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Capacita-nos, ajuda-nos, nós suplicamos a Ti. Abençoe a vida de cada um aqui presente, aquele que estiver acompanhando esta aula de escola bíblica dominical de sua casa, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, para começar a falar a respeito da doutrina de Deus, também conhecida como teologia própria, e os irmãos já sabem que teologia é theos e logia, theos Deus, logia estudo, estudo de Deus, né? Outros chamam de teontologia, né? Theos Deus, onto do ser, fala de ser, e logia estudo, então estudo do ser de Deus. Será que nós podemos falar em estudar Deus? Será que nós podemos conhecer Deus? E eu digo mais, para nós, Igreja Central, nós seguidores de Cristo, não há qualquer dúvida sobre a existência de Deus. Mas será que, embora o Brasil tenha aí quase 90% de sua população se auto-intitulando cristã, seja da tradição católica ou na tradição evangélica, e o mundo ainda é tão religioso, será que todas as pessoas, de alguma maneira, têm alguma religiosidade, creem em algum Deus ou em deuses? Então eu queria até usar o texto lá de Êxodo 3:5, é momento de tirarmos os calçados dos nossos pés, porque onde nós estamos é lugar sagrado. Nós vamos falar sobre Deus, né? O Deus que é o Criador e o sustentador do universo, né? E eu gostaria de contextualizar historicamente essa questão da relação da humanidade com Deus. Até o século XVIII, aproximadamente, não havia muita dúvida, não havia muitos que negavam a Deus, era uma minoria. A maioria das pessoas, da humanidade, de um modo geral, e eu falo especialmente do Ocidente, né, a maioria acreditavam em Deus. Até o século XVIII, a crença em uma deidade, e talvez até em mais de uma divindade, era muito comum. Mas nós temos um marco importante na história no século XVIII, que é o Iluminismo. Não sei se os irmãos lembram, o Iluminismo ele trata sobre aquela era, aquela fase das luzes, em oposição ao que muitos diziam, né, que a Idade Média foi a era das trevas. E isto numa relação com a religião, sobretudo com a tradição cristã católica. Então, esse iluminismo ele traz alguns conceitos, sobretudo a ideia de um racionalismo, né, uma evidência da intelectualidade, do uso da razão, não que antes não acontecesse isso, né, mas tira o foco, tira Deus da centralidade da vida humana e passa o homem para o centro. O homem é o fim de todas as coisas, é o que nós chamamos de antropocentrismo, né? E mais, com o desenvolvimento da ciência, vocês vejam lá, deve se lembrar lá de Galileu Galilei, passando do geocentrismo, que a ideia era que a Terra era o centro do universo, né? De repente nós temos um avanço científico e Galileu dizendo, não, veja bem, a teoria certa é heliocêntrica, o universo é heliocêntrico, o Sol é o centro do universo. Ele ficou sujeito à fogueira por conta da Inquisição, e nós sabemos hoje, pouco tempo depois, né, até o próprio Papa João Paulo II, quase 400 anos depois,
pediu perdão, porque na verdade Galileu estava certo, e Galileu não havia negado a fé, ele era cristão. Então, houve um avanço da ciência, né? E aí nós temos talvez o marco e o resultado mais impactante do iluminismo na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco do ponto de vista do liberalismo e do afastamento da humanidade, dos homens de Deus. Vejam só, a Revolução Francesa de 1789, os revolucionários se levantaram contra a opressão e contra os abusos não só do Estado, mas também da Igreja. Mas sabe qual é o problema? E de fato a Igreja, não só naquela época, mas infelizmente até os dias de hoje, muitas vezes a Igreja está envolvida em escândalos de abuso, em desvios, em distorções. Só que o problema é você vincular os erros da Igreja, vincular os abusos de poder, a opressão que muitas vezes a Igreja submete os fiéis com o próprio Deus. E foi isso que os revolucionários lá na Revolução Francesa fizeram. Eles vincularam os abusos da Igreja, a opressão, com o próprio Deus. E deram margem, um espaço muito grande para as pessoas começarem a se levantar contra Deus, ao invés de se levantar contra os abusos da Igreja, ou da liderança da Igreja, né? E aí no século XIX, então, nós temos, entre aspas, né, jogando aí a pá de cal, porque alguns pensadores vão dar todo o suporte intelectual, racional, para que aqueles que já se rebelaram contra Deus tivessem agora uma argumentação, né? Então nós temos aí Charles Darwin com A Origem das Espécies, falando do evolucionismo. Então Deus não é o Criador. Na verdade, o universo e o homem são resultados de um processo evolutivo, de seleção natural, de milhões e milhões de anos. A Terra, quase 14 bilhões de anos, o homem, mais ou menos 100 mil anos. Não precisa mais de Deus, né? Nós temos aí também Karl Marx, o Manifesto Comunista, o marxismo, um viés ateu, que negava Deus, que nega Deus, o marxista nega Deus, né? Ele também dá todo esse contexto social, econômico, de luta de classes, de opressão e oprimido. A religião é o ópio do povo, diz Marx, né? E finalmente Sigmund Freud, com a psicanálise. Pronto, está completo. O homem não precisa de Deus na visão do espírito da época, séculos 18, 19, e nós temos todas as influências e os resultados ainda aqui no século 21. Muitos filósofos, a filosofia se separa da teologia, há um divórcio, né? Porque antes caminhavam juntos. Muitos filósofos e também cientistas vaticinaram o fim da religião. Deus está morto. Reproduzindo aqui a ideia de Nietzsche, né? Filósofo. Mas olha que interessante, irmão, nós olhamos hoje para o século 21, nos nossos dias. Deus não está morto. E ao contrário do fim da religião, conforme aqueles profetas, né, do secularismo, do materialismo, do naturalismo, do humanismo, eles profetizavam, vaticinavam que a religião acabaria com o avanço da ciência, porque a ciência traria explicações para todas as coisas. Na verdade, em pleno século 21, com esse avanço da ciência, toda essa tecnologia, essa sociedade de informação, nós temos ao contrário, não o fim das religiões, mas um reflorescimento da religiosidade. Não só da religião cristã, mas também religiões não cristãs. Há uma explosão de busca por religiosidade por Deus. Islamismo, hinduísmo, budismo e o cristianismo ainda como a maior religião mundial. Então, meus irmãos, esse é o contexto.
Até século XVIII, nenhum questionamento, ou muito pouco questionamento sobre a existência de Deus. A partir principalmente da Revolução Francesa e desses pensadores, Darwin, Marx e Freud, um questionamento incisivo, ácido, a ponto de hoje nós termos militantes contra a fé. Pessoas que não só ficam satisfeitas de negarem a existência de Deus, mas querem acabar com a religião, sobretudo com a fé cristã. Quais são os perigos da pós-modernidade, como chamam os nossos tempos? Relativismo. O relativismo diz então que não há verdades absolutas. Cada um tem a sua verdade. Seria uma reprodução dos tempos de Juízes, né? Cada um faz o que achava que era certo. É mais ou menos isso. O homem sem Deus. Cada um faz o que acha melhor. Cada um tem a sua verdade. E há uma suposta defesa de uma tolerância, uma baita de uma hipocrisia, porque se você defender alguma coisa que contrarie a hegemonia cultural que é anticristã, que são contra os valores cristãos, você é taxado de obtuso, ou como se usa nas palavras de hoje, você é cancelado. Então, dentro desse contexto nosso de relativismo ao risco, já surgido lá dos séculos XVIII e XIX, do liberalismo, e como tem igrejas que abraçaram o liberalismo, e lamentavelmente, mesmo em nosso meio batista, não são poucos os líderes de destaque, renomados, que são verdadeiros paladinos do liberalismo. Como já disse um defensor da fé cristã do século XIX e XX, o liberalismo é outra religião, não é cristianismo. O liberalismo que nega várias partes da Bíblia, que nega uma série de doutrinas essenciais à fé cristã. E além do liberalismo, nós temos o risco e o perigo do sincretismo diante do relativismo tão marcante nesses tempos. As pessoas não veem mal algum de aproximar religiões, muitas vezes com crenças antagônicas, e unir essas religiões, uma proposta ecumênica sincrética, que desfigura tanto uma quanto outra religião que se aproxima. Tudo isso sob a bandeira da paz e amor. Tudo isso sobre a bandeira de defender o amor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ainda que com o sacrifício da verdade. Ainda que com o afastamento da verdade que Deus estabeleceu. Então, o grande risco, o perigo dos tempos em que vivemos, pessoas que querem até sufocar a fé cristã, a verdade que nós temos na Bíblia Sagrada, numa verdadeira guerra cultural que promove os ataques aos valores cristãos, o ataque ao casamento conforme instituído por Deus, um homem e uma mulher numa união indissolúvel, o ataque à família, ideologia de gênero e tantas outras bandeiras que contrariam a verdade absoluta, os padrões morais altíssimos estabelecidos por Deus em sua palavra. É uma guerra cultural e é uma guerra, acima de tudo, espiritual. Mais do que combatermos os militantes que atacam a fé cristã, nós estamos inseridos numa batalha contra Satanás e seu séquito maligno, que cega o entendimento dos incrédulos. E por conta de todo esse contexto, não é de agora, nós temos diversas teologias. Já disse, teologia é estudo de Deus. Como é que a pessoa pensa sobre Deus? Então, o irmão deve se lembrar, a própria Bíblia diz lá no Salmos 14, 1, também replicado ali no Salmo 53, 1, diz o tolo em seu coração, o estulto, o tolo, Deus não existe. Está na Bíblia, não é de agora, irmãos. Pessoas que negam
a existência de Deus. Essa é uma teologia, a teologia ateia. Ateus são aqueles que negam a Deus. O A ali é de negação, teu de teos, que nega a Deus. Não existe Deus, diz o ateu no seu coração. E há um grupo também bastante considerável, especialmente entre os cientistas, que é o grupo dos agnósticos. O A aqui negação, gnósticos de gnose, conhecimento, que negam a possibilidade, o agnóstico nega a possibilidade de conhecer a Deus. Na prática, caminham de mãos dadas o ateu com o agnóstico. Caminham de mãos dadas. Nós temos aí pessoas que são ateus, ateias, são agnósticos, mas não incomodam aqueles que defendem a fé cristã ou qualquer outra expressão religiosa. Entretanto, nós temos pessoas perigosas, inimigos, verdadeiros inimigos da fé, sobretudo da fé cristã, que são militantes ateus, nomes como Richard Dawkins, biólogo, autor de Deus, um delírio, que faz questão de se levantar contra a fé cristã e debochar, usando sua oratória e usando de sofisma, de falácias, que ele fala muito bem, escreve muito bem, mas não é honesto em suas exposições e desviando, sobretudo, aqueles que têm acesso aos centros acadêmicos universitários. Aliás, as universidades são palcos terríveis, que colocam os nossos jovens, e alguns não tão jovens, sob forte pressão a negar a fé, para que sejam aceitos no mundo acadêmico e nas universidades. Nós temos alguns que creem mais de um Deus, os politeístas, outros dizem que Deus é tudo, tudo é Deus, o panteísta. Nós temos pessoas que são o que se chama de deísta. Vai anotando aí que é um monte de detalhe, né? Deísta com D de dado. O que é o deísta? O deísta é aquele que crê que Deus é o Criador, que Deus criou todo o universo, criou todos os seres, mas ele entende o deísta com D, que Deus, depois de criar, depois de estabelecer tempo e espaço, depois de criar matéria e universo, depois de estabelecer as leis do universo, ele simplesmente vira as costas para a sua criação. Esse é o deísta. O deísta, ele crê num Deus criador e transcendente, um Deus distante, totalmente outro, como diria Calbart, um dos teólogos aí da neo-ortodoxia. Por outro lado, nós que professamos a fé cristã, nós somos teístas, com T de tatu, não D. Teísta. O que é o teísta? Nós cremos em Deus, um Deus criador de todo o universo. Nós cremos num Deus transcendente, o Deus de longe, o Deus totalmente outro, mas cremos também que ao mesmo tempo esse Deus, ele é imanente. O que é isso? É o Deus de longe, transcendente, mas também é o Deus de perto, imanente. É o Deus que se relaciona com a criação. Deus não virou as costas para a humanidade. Deus não abandonou a criação e os homens à própria sorte. Sim, ele criou o universo. Sim, Deus criou o homem. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele não deixa, como querem os deístas, tudo à própria sorte. Ele interfere na história. Ele determina tudo o que há de acontecer. Ele é um Deus soberano que reina e governa sobre tudo e sobre todos. E mais, louvado seja Deus por isso, Deus quer um relacionamento pessoal com a humanidade. Deus não precisava criar o homem. Ele é autoexistente e autossuficiente. Mas ele criou, conforme sua perfeita e soberana vontade, para que o homem, esse é o propósito do homem, é o nosso propósito do ser humano, tivesse comunhão com Deus para todos sempre.
e este homem, essa criatura, pudesse glorificar a Deus, adorá-lo com todo o seu ser. Esse é o teísta. E é importante, já que eu estou falando tanto aqui de criação, né? Depois que surgiu, na verdade não foi Darwin, né, que elaborou a teoria, ele desenvolveu do evolucionismo, darwinismo, que hoje são tantas vertentes, né? Muitos cientistas têm negado também, embora sem muito holofote, porque é quase que uma religião, é uma idolatria. A ciência tem sido colocada no pedestal como se fosse o próprio Deus, um ídolo a ser adorado, a ponto de professores professarem a fé ateia, porque muitos ligam a relação. Se você é o biólogo, o físico, se você é evolucionista, você não pode ter fé religiosa. Muitos, não são todos, né? Mas, na verdade, irmãos, eles defendem oposição à tradicional visão de perspectiva bíblica criacionista, tanto nos Estados Unidos, mesmo em tempos tão sombrios, né? A grande nação evangélica, os Estados Unidos, também passa por momentos tormentosos, sombrios, de escuridão e trevas. Querem sufocar a religiosidade, a expressão religiosa cristã. Querem afastar do palco público, das escolas, das universidades, do trabalho, da vida, limitar ao aspecto particular somente a expressão de fé cristã, desprezando fatores históricos. Nós sabemos que os valores cristãos influenciaram a política, a educação, a saúde, a economia, a sociedade de um modo geral. E hoje querem destruir tudo, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas no Ocidente como um todo. As bases, os fundamentos da civilização ocidental. Até o ateu aqui no Ocidente, seja na Europa, nas Américas, não pode negar a influência que recebeu dos valores cristãos. Mas hoje querem derrubar as estátuas, hoje querem mudar os nomes das ruas, dos logradouros, hoje querem tirar o crucifixo da repartição pública, hoje querem rasgar o preâmbulo da Constituição Federal que fala sobre a proteção de Deus. Vivemos uma guerra cultural e espiritual. Então, eu sei que existem alguns cristãos que não defendem mais o criacionismo, que Deus é o Criador, e Ele criou, a grande polêmica é em torno de Gênesis 1 e 2. Você faz uma leitura literal de Gênesis 1 e 2, esse seria o criacionista raiz, se é assim que eu posso dizer. O criacionista é aquele que crê que Deus criou o mundo, o universo em 6 dias, em dias literais de 24 horas. Então, Adão e Eva são personagens históricos. É isso que eu defendo. Pode me chamar de obtuso. Agora, eu tenho todo o temor de reconhecer, penso que é importante, eu não sou cientista. E quem defende o criacionismo por conta da leitura bíblica, literal, a maioria não é cientista. Embora existam cientistas que defendam uma teoria alcunhada de científica que chama design inteligente. Ou seja, quando eu olho, nós vamos falar dos argumentos racionais para a existência de Deus, eu olho para o universo, eu olho para o ser humano, a complexidade acaba trazendo como a causa da existência do universo e do homem só pode ser Deus. Só que eles chamam de um designer, um projetista, né? Por conta de toda a harmonia e perfeição, exatidão de tudo que foi feito, eles chamam de um designer. É uma defesa científica, cientistas renomados defendem isso, mas não tem holofotes, porque existe uma religião chamada evolucionismo, que escurece, que envolve em cortinas e não permite qualquer contradição.
E existem ainda, tem um livro interessante, A Linguagem de Deus, o autor Francis Collins, é o diretor do projeto Genoma Humano, é um cientista, um biólogo renomado. Ele é um cristão, evolucionista teísta. Ele crê que por detrás do processo da criação, o processo que Deus usou foi a evolução. Será que seria uma tentativa de conciliar a fé cristã com a ciência, ou a dita ciência, visto que há cientistas que rechaçam a validade do evolucionismo? A nossa teologia, a teologia cristã, ela é fundamentada na Bíblia Sagrada. E repito, não somos cientistas. A Bíblia ela tem uma linguagem fenomenológica, é a descrição conforme é observado. É por isso que na Bíblia o morcego é ave. Nós sabemos hoje, depois com o avanço da ciência, que o morcego não é ave, é mamífero. É por isso que a Bíblia diz lá que o sol se põe. Até hoje nós falamos assim, mas nós sabemos que o sol não se põe. Porque não é o sol que gira ao redor da terra, é a terra que gira ao redor do sol. Movimento de translação. Mas a descrição é conforme é observado, não uma descrição exata científica. Então não há argumentos que vêm derrubar os fundamentos bíblicos, dizer que não há inspiração das Escrituras, simplesmente porque a Bíblia não é um livro de ciência, embora tudo que ela tenha registrado seja verdadeiro. Não necessariamente do ponto de vista do conhecimento científico, é claro. Então, a teologia cristã, fundamentada na Bíblia Sagrada, que para nós é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, acima de qualquer declaração humana, confissão, qualquer credo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela tem supremacia. E a nossa fé cristã é teísta, nós cremos num Deus de perto e um Deus de longe. Um Deus totalmente outro, mas um Deus que se relaciona conosco. Uma fé monoteísta, embora defendamos a perspectiva, a doutrina da Santíssima Trindade. Trindade não quer dizer que nós adoramos a três deuses, mas nós adoramos um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí tem alguns que defendem o criacionismo, eu, por exemplo, o design inteligente, e outros, essa questão do evolucionista teísta, que alguns chamam de biologos. Qual a importância de conhecer a Deus? Qual é a importância de se conhecer a Deus? João Calvino, nas Institutas Religiosas, né? João Calvino ele chega a dizer que o conhecimento de Deus leva ao conhecimento do homem, e o conhecimento do homem leva ao conhecimento de Deus. O que ele quer dizer? A importância, um dos aspectos da importância de conhecer a Deus é que você vai ter possibilidade de autoconhecimento. Você vai conhecer a si mesmo. De onde eu venho? Por que eu estou aqui nessa terra? Nessa vida, neste mundo, para onde eu vou? Qual é o propósito da minha vida? Questões existenciais, tudo aquilo que aflige o coração do homem, aspectos morais e espirituais, prioridades, tudo isso nós temos como benefício de conhecer a Deus. Outra importância de conhecer a Deus é a questão da adoração. Será que Deus aceita a adoração conforme vontade de cada um? Ou será que Deus estabeleceu quais são os padrões de uma adoração aceitável, agradável a Ele? Deus quer ser adorado, mas não de maneira subjetiva, cada um adora a Deus de qualquer jeito, mas da maneira como Ele estabelece. Então, quando conhecemos a Deus, nós aprendemos qual é a vontade do Senhor na adoração.
Outro aspecto importante de conhecer a Deus, a ética cristã. Nós falamos semana passada da conversão, e eu falei dessa mudança de valores e crenças, fundamentada nas Escrituras Sagradas, a formação de uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã bíblica. Isso vai ter reflexo no seu comportamento, no seu estilo de vida. Nós não vamos viver de acordo com o mundo. Nossa mente é transformada. Nossa vida é radicalmente mudada pelo poder do Espírito Santo. Nós temos nova vida, vivemos em Cristo. Cristo vive em nós. Então, até os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, o modo de falar, as pessoas com quem andamos, tudo muda se você conhecer a Deus da maneira como Deus se revela. Da importância de conhecer a Deus. E um último, é claro, eu estou citando aqui alguns exemplos da importância de conhecer a Deus. Quando falamos da igreja de Cristo, o povo de Deus aqui na terra, povo de Deus espiritual, é importante conhecer a Deus para que você tenha uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce. A igreja precisa crescer, porque a igreja é um organismo vivo, é o corpo místico de Cristo. E o crescimento não só quantitativo em número de membros, mas também o crescimento qualitativo em espiritualidade. É a questão da saúde espiritual. Quem conhece a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é vacinado contra a idolatria. Colocar alguém ou algo no lugar de Deus. É vacinado contra a apostasia, apesar das lutas da vida. Apesar das dificuldades, você conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, invisível, mais real, você estará vacinado contra a nossa tendência de afastamento de Deus. Você é vacinado contra a apostasia. Esses são alguns dos elementos aí que consideramos sobre a importância de conhecer a Deus. Mas como é que sabemos que Deus existe? Eu costumo dizer, né, que as crianças são aquelas que apresentam as perguntas teológicas mais difíceis. Né? Então, de repente, vem lá o pequenininho e pergunta, quem criou Deus? Como é que vai responder, né? Se nós temos tantas dificuldades também em tantos aspectos. E sabe por que nós temos tantas dificuldades, irmãos? Eu quero aqui reproduzir o que Shakespeare falou em Hamlet, que eu ainda não li essa obra, mas já assisti a alguma coisa. Ele diz assim, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Tem muitos mistérios no que se refere a Deus. Quem faz teologia, o curso, seja bacharel, está aqui a irmã Fernanda, que é a diretora aqui do seminário, da associação, talvez venha com sede ao pote achando agora eu vou saber muita coisa, né, Fernanda? Mas, irmãos, quanto mais avançamos no estudo da teologia, mais nós sabemos que nós não somos nada. Há muitos mistérios. Tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é sagrado. E é por aí mesmo. Tem que ser com humildade, reconhecendo nossas limitações, nossa finitude. Estamos tratando de um Deus infinito, Criador e sustentador do universo. Só a graça de Deus. Somente Ele para se revelar, para que possamos conhecê-lo. Né? Então, como é que sabemos que Deus existe? É claro que o ponto de partida é fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o ponto de partida aí é fé. Então, se é uma questão de fé, se Deus é transcendental, sobrenatural, se eu estou falando da questão metafísica, é claro que eu não posso conversar com um cientista que trabalha com o aspecto da natureza, o físico. Não dá para provar a existência de Deus em laboratório, pela observação. Mas o desafio também, e é claro que a resposta é não, ninguém pode provar que Deus não existe. Não com base no conhecimento científico. Metodologia científica não pode provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Mas é questão de fé.
Outro aspecto importante, talvez porque o próprio Deus diz em Eclesiastes 3:11 que ele colocou o senso de eternidade no coração do homem. Então o homem ele tem uma intuição, uma consciência de uma divindade. O ateu pode negar a existência de Deus, mas ele está indo contrário à consciência e à intuição humana. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho no livro Confissões, eu recomendo que você leia Confissões, quando ele diz: fizeste no Senhor para ti, nós somos criados para Deus, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O homem só encontra a paz verdadeira quando tem um encontro com Deus. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Só em Cristo nós vamos ter paz verdadeira, paz com Deus, perdão de Deus. Sai o peso da culpa, da vergonha pelo pecado, nossa vida de rebelião contra o Senhor. Como é que sabemos que Deus existe? Porque Deus se revela. Porque Deus se revela. Em bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, estudo da Bíblia, nós aprendemos sobre a revelação de Deus. Existe aquilo que é chamado de revelação geral ou natural, que parte mais da razão. Então, por exemplo, a criação. E eu gosto de enfatizar criação, não natureza. Porque criação me lembra do Criador. Por isso a ênfase é criação, não natureza. A criação é exemplo de revelação geral ou natural. Eu olho para o universo, eu olho para a complexidade do homem, eu falo, Deus, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Tem gente que defende uma fé de que houve um momento de uma grande explosão, que eles chamam de Big Bang, e essa poeira cósmica se espalha pelo universo e começa a se acumular em condições de pressão, temperatura adequadas, ideais. Por acaso, se formam as galáxias, inclusive a Via Láctea e o sistema solar, onde está o planeta Terra, e a Terra ela é formada por acaso, ela vai ter inclinação perfeita, a distância perfeita da Lua para a Terra, do Sol para a Terra e dos demais planetas, de modo que há condições adequadas para a vida humana na Terra, e tudo isso formado por acaso. Por isso, penso eu que o Norman Geisler escreveu um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu não tenho também. Tem que ter fé para ser ateu, viu? Por acaso, tudo isso. E mais, eles falam que da não-vida surge a vida. De um caldo, uma sopa inorgânica, surgiu algo orgânico com vida, que daqui a pouco se transforma num peixe, que daqui a pouco se transforma num anfíbio, a evolução. Isso milhões de anos, né? Que daqui a pouco sai da água e vai para a terra, é o mamífero, aliás, as aves também, né? Mamífero até chegar no homem. E todos têm um ancestral comum. Eu também não tenho fé suficiente para ser ateu. E não estou zombando da fé dos ateus. Mas se eles falam tanto de razão... Salmo 19:1 diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Eu me recordo quando eu estudava no Colégio Naval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Passei 3 anos na Marinha de Guerra. E não tinha dinheiro para vir para casa. Moleque, 16, 17 anos. E foi ali que eu aprendi a apreciar a obra da criação de Deus. Eu sentava no banco ali na frente, na enseada Almirante Batista das Neves, e ficava olhando assim para o horizonte, a areia da praia, o mar. E quanto tempo eu ficava ali falando com Deus. E apreciando a obra da criação de Deus. Os céus declaram a glória de Deus.
A criação diz: há Deus. E tem homem que tem vontade, inteligência, emoções, consciência. Foi feita a imagem de Deus que prefere a escolha, não há Deus. Enquanto a criação diz: há Deus. Quando eu olho para a história também, isso é revelação geral, eu vejo também a mão invisível de Deus. Eu vejo o sentimento religioso universal, percorro o corredor da história da humanidade, em todas as partes, ainda que haja distância geográfica, de tempo, de espaço, o que há em comum em toda a humanidade é esse sentimento religioso. O homem é um homem religioso. É claro, por conta do efeito do pecado, ao invés de adorar ao Criador, adora a criatura, a criação. E só em Cristo é possível o homem corrigir o seu caminho e voltar a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então, a revelação geral, natural, na criação, na história, embora seja importante, não é suficiente para a salvação. Mesmo tendo o texto lá de Romanos 2, que fala que o gentio ou não judeu, quando ele faz as coisas da lei, mesmo não tendo lei, sua consciência, o seu pensamento, alguns até arriscam interpretar uma salvação sem Cristo. Mas mesmo assim, a criação, mesmo a criação dando evidências, as digitais de Deus na criação, na história, ainda não são suficientes para que o homem alcance a salvação. Daí a revelação especial. Deus se revela através das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus, inerrante, não tem erros. O próprio Espírito Santo moveu homens santos para escrever sem erros toda a Bíblia Sagrada, os 66 livros. Mas além das Escrituras, nós temos também Jesus Cristo. Se a Bíblia Sagrada é a palavra escrita, Jesus Cristo é a palavra, o Logos, o Verbo divino encarnado. Colossenses diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ainda em Colossenses fala que Cristo habita corporalmente em toda a plenitude. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós aprendemos então que pela revelação, a revelação natural é importante, criação, história, nós vemos as digitais, as marcas, as evidências de que há Deus, Deus existe. Mas para a salvação é necessário a revelação especial. Aquele que é regenerado, nasce de novo, se converte, se arrepende de seus pecados, crê em Jesus Cristo, confia em Cristo, ele precisa da Bíblia Sagrada, ele precisa de Jesus Cristo. Eu falei dos argumentos racionais, mas eu já acabei adiantando. Tem os nomes aqui meio feios, mas depois eu posso até passar. Mas o primeiro argumento racional da existência de Deus, para verem que a fé cristã não é um salto no escuro, há evidências. Só nega quem quer. É o cosmológico. Cosmos é mundo, universo. Então, é a questão da causa e efeito. Se eu tenho um universo, olha o universo que nós temos. Fala-se em milhões, talvez bilhões de galáxias, né? Vamos pensar aqui só no espaço desse universo, só a Via Láctea. E mais restrito ainda, vamos pensar no sistema solar, que é onde está o planeta Terra. Então, olha a grandiosidade, a complexidade. Olha a exatidão, irmãos. Se a Lua tivesse uma distância menor do que ela está da Terra, vocês sabem que a Lua influencia nas marés, haveriam maremotos aqui, o planeta Terra seria o planeta água definitivamente. Não ia ter condições de vida humana. Se o Sol, a distância do Sol para a Terra fosse pouquíssimo diferente, eu não sou cientista, eu não vou detalhar isso, mas eu sei que foi tão preciso que a Terra, na distância que está do Sol e dos demais planetas, tem condições de ter vida humana. Esse Francis Collins, que eu falei no livro dele, A Linguagem de Deus, ele chama isso de princípio antrópico.
A terra foi criada, e ele usa esse termo, que ele crê em Deus Criador, né? Embora por detrás de um processo evolucionista. A terra foi criada em condições adequadas para que houvesse vida humana. Pode ver que não acharam mais vida humana em nenhum outro planeta. Provavelmente não vão achar. Ah, mas acharam água lá em Marte. Qual que é a evidência de achar água em Marte? É que lá teve água, ou tem água. Não é que tem vida. Até porque, biblicamente, o homem é a coroa da criação. Dificilmente. Se Deus fez o homem para ter comunhão com Ele para sempre, para glorificá-lo, a imagem de Deus. E a Bíblia mostra que nem os anjos, que são superiores a nós, humanos, foram feitos à imagem de Deus. Provavelmente não há nenhum extraterrestre aí que é mais inteligente do que o ser humano. Provavelmente. Então, o argumento cosmológico ele parte dessa ideia de causa e efeito. Se eu tenho esse universo grandioso, complexo, perfeito, exato, então, isso é um efeito. Qual é a causa do universo? Tem que ser um ser inteligente, supremo. Nós vemos a harmonia, a organização, a ordem, um planejamento. Planejamento pressupõe um planejador. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Gênesis 1:1 diz lá que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Ele criou do nada. Esse no princípio, Bereshit, no hebraico, é o princípio de tudo, inclusive do tempo. Não existia tempo, irmãos. Fica até confuso, mas a gente fala a eternidade passada, antes da criação. Esse Bereshit, no princípio, Deus cria o tempo. Deus cria o espaço, a matéria. Deus cria as leis do universo. E antes disso? É até complicado falar antes, porque antes não tinha tempo. Entendem o mistério? Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que Deus fez ex nihilo. O que é o ex nihilo? Do nada. E só Deus pode criar a partir do nada. A alternativa, se Deus criou o próprio tempo, Deus é eterno. Não tem nem princípio nem fim. A alternativa dos ateus, agnósticos, cientistas, é que o universo e a matéria que são eternos. O que contraria até postulado científico. Mas, repito, não sou cientista, não vou entrar no mérito. Então, ou Deus é eterno, ou a matéria, o universo, são eternos. Eu creio que Deus é eterno. Não sei você. Houve um princípio, houve um começo. Deus é essa causa primária. Deus é o Criador. Não é o acaso. Outro argumento para a existência de Deus, argumento racional, é o argumento teleológico. Teles aí é de propósito, de fim, que está relacionado também com o argumento cosmológico, né? Ou seja, eu vejo o universo, eu vejo o homem, eu vejo que tem ordem, não está um caos absoluto, né? Existe um plano, um planejamento, um propósito, um fim, uma harmonia. Isso pressupõe um ser inteligente. Tem um cidadão que chama William Payne, que ele desenvolveu a ideia do relógio e relojoeiro. Imagine você andando numa floresta. Floresta aqui em São Paulo, não lembro. Uma floresta qualquer. Você está andando na floresta e tropeça em alguma coisa, se inclina para pegar e vê um relógio. Qual é a causa desse relógio? De onde veio esse relógio? O que você pressupõe? Que há alguém que fez esse relógio, um relojoeiro. Imagina quando você tropeça no universo. Toda a complexidade, a grandiosidade, a majestade. E aí a gente vê o tamanho do nosso Deus, né? Ele é infinito. Porque a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter o nosso Deus. Esse universo são bilhões de galáxias e não podem conter o nosso Deus. Louvado seja Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Esta é a ideia, e eu já falei isso para vocês. E aí finalmente eu quero destacar esse argumento antropológico. Antropos é homem, né? Mas principalmente nos aspectos morais e religiosos. O homem tem um senso de moralidade, uma lei moral. E talvez aqui seja a grande pedra, o calcanhar de Aquiles
né? A grande fragilidade do pensamento ateu. Tá bom, se não há Deus, como é que você sabe o que é certo e errado? Como é que você diz o que é bom e o que é mal? Porque nós vemos as diversas culturas, tem cultura que diz que é normal a pedofilia. Tem cultura que é normal, tem partido político na Holanda que defende a pedofilia. E já tem gente aqui no Brasil defendendo abertamente a pedofilia. Tem algumas culturas que o menino perde a virgindade, ele se inicia sexualmente com o próprio pai. Para a cultura deles é certo. Quem é que diz o que é certo ou errado? Não há Deus. Não por acaso, outro autor bacana para você ler, Fyodor Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E eu creio que ele estava com razão. Se não há Deus, qual é o padrão de moralidade? E essa sede por justiça, o povo não está clamando aí por justiça? Ninguém aguenta mais corrupção, impunidade, desmandos, abuso de poder, não é verdade? E de onde vem essa sede de justiça, se não há Deus? Então o homem tem um senso de moralidade e nós cremos numa verdade absoluta, para nós cristãos, está na Bíblia Sagrada. E existe esse senso de religiosidade que nós já comentamos, eu não vou repetir. Estou caminhando para o final, irmãos. Ora, nós vimos aí sobre a questão, como é que sabemos que Deus existe? Nós vimos a importância de conhecer a Deus, as teologias. Surge a pergunta: podemos conhecer a Deus? A primeira resposta é a seguinte: se você fala em conhecer plenamente, completamente Deus, não é possível. Já ouviram aquela música, Ninguém Explica Deus? É mais ou menos isso. Ninguém pode compreender plenamente Deus. O conhecimento exaustivo, esgotar o conhecimento de Deus, isso é impossível, porque Ele é infinito. E nós somos finitos. Aí vem aquelas perguntas das crianças, né? O que a gente vai fazer no céu? Vai ficar tocando harpa? Voando com os anjos? Eu não sei. Eu sei que nós vamos conhecer a Deus. E nunca vai se esgotar esse alvo, esse objeto, entre aspas, do conhecimento. Conhecer a Deus nunca vai ter fim. Todos os dias, por toda a eternidade futura, nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais e mais a Deus. Salmo 145:3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Agora, embora não possamos conhecer plenamente a Deus, nós podemos conhecer de Deus, o que nós podemos conhecer de Deus é verdadeiro. Deus se revela, como nós já vimos, né? E nós fomos feitos para conhecê-lo. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E João 17:3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus vem sobretudo pela Bíblia Sagrada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Agora, é importante que se fale sobre o conhecimento, que uma coisa é conhecer sobre Deus. Eu sei que você veio aqui nessa manhã, e você está acompanhando aí de casa, porque você quer conhecer sobre Deus, você quer obter informações sobre Deus. Mas se esse é seu alvo final, é o seu fim, não faça mais isso. Além de conhecer sobre Deus, mais do que tudo, nós precisamos de conhecer a Deus.
Qual é a diferença? Quando eu recebo conhecimento sobre Deus, a ideia é que eu tenha conhecimento de Deus, que eu tenha um relacionamento com Deus, que eu tenha comunhão com Deus. Quando eu aprendo, quando eu vejo quem é Deus, não tem como eu dizer, eu não quero relacionamento com Deus. E para encerrar, a revista ela não aborda aqui a Trindade, fica complicado falar de doutrina de Deus sem falar em Trindade, né? Talvez os professores na escola bíblica dominical abordem também a Trindade. Mas ela vai falar sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as qualidades, as perfeições de Deus. É a própria essência de Deus. Agora tome cuidado. Nós temos uma inclinação para destacar alguns atributos que nós gostamos mais. Aquilo que é conveniente, né? Todo mundo gosta de destacar que Deus é amor. É muito bom saber que Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus não é só amor. E o que nós aprendemos dos atributos de Deus? Um atributo qualifica o outro. Para você entender, amor e justiça. O amor de Deus ele é qualificado pela justiça. E a justiça de Deus é qualificada pelo amor. Então o amor de Deus é justo. E a justiça de Deus é amorosa. Agora é evidente que dependendo da circunstância, quando por exemplo falamos de céu e inferno, quando eu falo de céu, o que vem à sua mente, ao seu coração? O amor ou a justiça? Estou falando de céu. É o amor. Mas Deus deixou de ser justo? Não. Entendem a ideia? Cada atributo representa a essência de Deus. Não dá para você... Deus não é um somatório. O problema do nome atributo é que está a ideia de que foi atribuído. Ou que Deus ele é um somatório de partes. Não. Cada atributo representa a totalidade de Deus. E um atributo qualifica o outro. Quando eu falo de inferno, me vem a evidência da justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, Deus não deixou de ser amor. Porque vai enviar alguém para o inferno. Tudo bem? Então, o último aspecto que eu abordo aqui sobre os atributos é que muitas vezes é classificado como comunicáveis e incomunicáveis. O atributo comunicável é aquele que é compartilhado com o ser humano. Por exemplo, o amor. Deus é amor. O homem também, em alguma medida, tem ou demonstra amor. Agora é óbvio que em momento algum vai ser na mesma medida. Porque o amor, Deus, como ele tem um dos atributos deles é a infinitude, ele é infinito, então cada atributo dele é infinito. Então Deus é amor, é um amor infinito. Deus, o homem tem amor, não é infinito. É só uma sombra do atributo de Deus, né? E os atributos incomunicáveis, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, a infinitude, né? A imutabilidade, isso daí são atributos que não são compartilhados com o ser humano. E eu encerro, irmãos, e aqui é lição de casa. Eu vou depois colocar no grupo aí de WhatsApp da igreja. Mas para você memorizar, é um resumo. Isso daí a gente vê em qualquer catecismo. E catecismo é também utilizado pelos protestantes, tá bom? Esse daqui é do catecismo puritano de Charles Haddon Spurgeon, que é era um pastor batista, pregador do Tabernáculo Metropolitano, lá em Londres, Inglaterra, conhecido como Príncipe dos Pregadores. E uma das perguntas, catecismo é a ideia de pergunta e resposta para aprender sobre a doutrina cristã. Uma das perguntas e respostas, ele fala sobre o que é Deus. Então, quem é Deus? O que é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, no ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Aí fica a lição para vocês memorizarem isso.
Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, no seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Tem muita coisa para falar só sobre essa frase, que traz um resumo sobre a essência, a natureza de Deus. Mas aí, com certeza, os pastores e professores aqui da Igreja Central, na Escola Bíblica Dominical, trarão com mais pormenores, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, para louvor e glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar então? Eu falava para os meus filhos, para eles aprenderem a memorizar isso, ei, né? Espírito infinito, eterno e imutável. Ei, Espírito infinito, eterno e imutável. Estou dando uma dica aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, pois temos o privilégio de podermos conhecer mais de Ti. Não só de receber informações sobre Deus, sobre o Senhor, mas, acima de tudo, podemos estreitar o relacionamento com o Senhor por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Alcança, Deus, ó Pai, alcança cada um que está aqui, cada um que está ouvindo esta mensagem, esta aula, com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua majestade, e mesmo aquele que tem sido reticente, mesmo aquele que tem sido rebelde, Deus, quebranta o coração, mostra-te, revela-te, Senhor, não só a partir do conhecimento, da razão, mas mostra-te de maneira especial para cada um, no coração de cada um, para louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que ilumina nossas mentes e nos conduz em santidade e nos ensina como a orar, como devemos orar. Nós te pedimos, Pai, que cada dia mais possamos buscar a Tua face, mesmo diante das circunstâncias difíceis, que o Senhor, através da Sua palavra, seja o nosso guia, seja o nosso mestre. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos conduza por Teus caminhos de integridade e retidão, e tudo para louvor e honra da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.